vamos falar a grande verdade? Qual é a grande verdade? Pra mim é que todo mundo queria ter um Abel Ferreira no time, no clube. É a grande verdade, é um aberto deixar eu falar aqui. Não, cara, é um debate, velho. É um debate de opiniões. Continuando meu Fica à comentário, vontade. eu acho muito fácil pra imprensa, pros dirigentes no Brasil, a perseguição que existe com o Abel. Porque existe uma perseguição com o Abel Ferreira no Brasil. O Abel é tão competente e tão gigantesco que aí um pede na seleção, mas não é que quer ver na seleção, é quer ver ele longe do Palmeiras. Aí o outro diz, não é tudo isso. Galera, ainda tá dando muito o que falar esse assunto Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, ali as polêmicas de arbitragem. São Paulo foi multado. O pessoal do Jogo Aberto repercutindo nessas polêmicas no debate. Separei aqui um trecho para vocês, falando do Abel Ferreira, também ali do Casares, do Belmonte, o Belmonte que atacou, né, o Abel Ferreira ali no pós-jogo. O Palmeiras que não pôde dar coletiva, os jogadores também não falaram no final da partida. Vamos ver o que o pessoal do Jogo Aberto está falando. Aproveita aqui e deixar os créditos do vídeo ao canal oficial do Jogo Aberto, link na descrição. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho, mas agora, bora pro vídeo, galera. Olha, gente, o nível baixou, hein? Dirigentes falando palavrões, se manifestando. O Denilson falou em calor do momento, depois do jogo, aquela adrenalina alta. Claro que isso existe, mas também não é pra tanto. O Belmonte, a gente só vai relembrar aqui o que ele disse. Belmonte falou um monte. O Abel apitou pra vocês em português. Gente, vocês estão aqui só na especulação, conversando, mas isso é fato. Ele falou mesmo. Denilson show, hein? Foi com tudo, não tava nem aí. Senhora. Então, agora, se vir punição, não adianta reclamar. Vai vir. Verdade é essa, não adianta reclamar. A gente falou aqui rapidamente não, trocamos uma ideia na primeira parte, né? Sobre isso. Hoje foi um papo trocamos bem uma ideia, esticado. mas assim, perdeu a oportunidade de ter um comportamento diferente, né? Quando não deixa o Abel dar entrevista, porque lá cederam um espaço muito pequeno para ele, pro São Paulo. O São Paulo perdeu uma oportunidade, e eu tô falando aqui, falei com a Renata no começo, que não é o Denilson que jogou no Palmeiras e nem o Denilson que jogou no São Paulo. Eu acho que a atitude do São Paulo ela foi equivocada, eu entendo o calor da situação. Falei aqui também que acho que inflama muito aos olhos do torcedor num próximo clássico. A gente fala muito aqui de violência e esse tipo de comportamento dos protagonistas acaba inflamando o torcedor no geral. Agora, Sgarbi, a gente percebe que o presidente também disse que tem que acabar com essa história do Abel Ferreira apitar jogos. E aí vem o Belmonte ensandecido, falando também diretamente contra o treinador português do Palmeiras. E aí? Sobre o Abel, vamos falar a grande verdade? Qual é a grande verdade? Pra mim é que todo mundo queria ter um Abel Ferreira no time, no clube. É a grande verdade, é um cara pra mim. Mas o Abel Klaus. O Abel apitando. O Abel Klaus apitando. Calma aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém tá questionando, ninguém questiona a qualidade do Abel. O nego tá questionando aí o comportamento dele na beira do campo. Gente, e realmente ele é explosivo na beira do campo. Ele próprio já falou isso. Eu tô mentindo aqui. Não, teve um momento ali entre ele e o quarto árbitro que a temperatura aumentou consideravelmente. Entendeu? Ou ele já não falou, eu preciso melhorar meu comportamento na beira do campo. Mas eu tô errado quando ele é bom, todo mundo já sabe que ele é bom. Mas todo mundo queria ter um Abel, não só por conta das qualidades dele como treinador. Eu queria ter um cara no meu time como o Abel, que ele não tá errado. Ele, durante o jogo, tá defendendo dele, cara. Ele tá defendendo o time dele. Então pode ele não ser tá desrespeitoso. Errado. Irmão, mas entendi, tá bom, pode. vamos falar sobre treinador Então, desrespeitoso? A gente pega Quantos e treinadores no prega Brasil são desrespeitosos? educação. Para Então a com gente isso, prega, cara. não é para com Esse isso, a gente papinho prega não educação cola aqui. mais. E aí o cara faz o que quer, tem que ir embora da área técnica. Por que você... A gente vai falar o quê? Tá E outra coisa, não é compensar o erro. Não é interromper, é um debate. Não é interromper, é um debate. A gente preza por educação. Se o cara começa a desrespeitar, a gente vai achar legal e usar exemplos de outros técnicos que são mal educados para sustentar um treinador que é mal educado. Tá bom, desculpa, deixa eu continuar. O foco errado. Tá bom, eu não pro Abel. Fala você. O Abel, o foco é o Belmonte. A gente pode questionar, a gente já questionou o Abel, mas ele perdeu o respeito. Vocês perderam a razão. O foco é o Belmonte. Mas ele tá falando ali, alguém citou ali, acho que o Belmonte citou ali, o Abel não pode apitar mais, não sei o quê. Tá. Por isso que a gente tá falando. Ninguém tá falando se o Abel é bom ou ele é ruim. Não, irmão, só que quando ele fala esse Abel português de ótimo. ele perdeu completamente a razão. Tudo bem, mas é o não é comportamento. A gente não falou aqui também do comportamento do Felipão lá no Galo? Claro, Do comportamento que ele teve? A gente falou. Desculpa. Vai, Sgarbi, vai. Deixa o Sgarbi agora, Se o Capela aberto deixar eu falar aqui... Não, cara, é um debate, velho. É um debate de opiniões. Continuando meu Fica à comentário, vontade. eu acho muito fácil pra imprensa, pros dirigentes no Brasil, a perseguição que existe com o Abel. Porque existe uma perseguição com o Abel Ferreira no Brasil. Não tem perseguição. Meu Deus, Quando o Mano Menezes chega pro quarto árbitro e fala... Se eu falar, não pode falar. mas não fala da forma com o Abel.
Pessoal, o Abel Ferreira, todo mundo, você que tá em casa queria ter um Abel Ferreira no time, é um cara que durante o jogo... Coisa. Eu tô falando, deixa eu falar, para de ser chato, cara. É outra coisa. Todo mundo quer ter um Abel Ferreira num time. Concordo. É um cara que defende o dele durante um jogo, defende o elenco, defende o time dele. Talvez por isso seja um cara multicampeão. A diretoria do São Paulo erra no seguinte, a crítica à arbitragem é justa, certíssima. O presidente Casares foi perfeito no posicionamento pra mim, de se posicionar lá contra a arbitragem. Só que a crítica não tem que ser ao Abel. Mas o presidente direcionou a crítica também diretamente ao Abel em termos de arbitragem. Também. Então, é isso que eu vou falar. Nessa parte eu não concordo, porque não tem que ser ao Abel na crítica. A crítica tem que ser ao péssimo Matheus Candançã e a Daiane Muniz. Não o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tá lá, ele apita o jogo e tal. Ele tá certo, cara. E outra coisa, quem não gostaria de ouvir as opiniões do Abel sobre os lances polêmicos? Depois da partida, não apenas quem torce pro São Paulo, pro Palmeiras, todo mundo que acompanha o Campeonato Paulista, todo mundo gosta. As coletivas do Abel, geralmente, elas têm muito fundamento, têm conteúdo, e ele não pôde falar dos lances polêmicos. Então, ficou só a versão do São Paulo e a do Palmeiras, nada. Aí as pessoas supõem que o Palmeiras saiu satisfeito do clássico. Aí não tem santo, porque empatou, não é bem assim. Não é assim. Aí não tem Só que um lado teve a chance de expressar o que pensa e o outro não. Você falou é péssimo o Candançã. Na sexta-feira estava no programa elogiando ele aqui também. Estava elogiando o Candançã. Você tá sendo leviano. Não estou sendo leviano. Estou trabalhando com fatos. Tá bom. E uma outra coisa em relação ao Abel Ferreira. O Denilson tem toda a razão quando ele cita. Ninguém coloca em xeque a credibilidade de um trabalho épico. Um dos melhores trabalhos que todos já viram na história do futebol do Brasil. E são grandes trabalhos. Cara. Isso é fato. Ninguém vai trabalhar através do fato contra o fato. A única coisa que eu coloco aqui é que o Abel Ferreira, ele é tão chato e mal educado quanto o Felipão na área técnica, quanto o Mano Menezes na área técnica. Parece que vocês estão justificando o que o Belmonte falou. Exato. A sensação que eu tenho é que o programa está justificando. Não é isso. Não, o programa não. Cada um aqui responde por si. Mas assim, pelo amor de Deus, gente, o Abel não é pauta, é o Belmonte. O Belmonte perdeu a razão quando ele é xenófobo. Ele foi. A discussão é essa. O que nós estamos discutindo aqui é que o Abel tem a sua, entre aspas, parcela de culpa da maneira com que ele potencializa Acabou a culpa técnica. do Abel quando o Belmonte faz isso. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Eu estou ao seu lado. Eu acho que ele perdeu a razão. E o Palmeiras estuda a possibilidade de entrar com um processo em cima do dirigente do São Paulo. Everton Guimarães, você também quer se manifestar sobre a questão, porque realmente ficou bem estranha essa história. Então, Renata, deixa eu começar do começo. Primeiro, se você colocar qualquer treinador hoje do futebol brasileiro, qualquer treinador que atua no futebol brasileiro, para comandar esse elenco que o Palmeiras tem, que é um elenco muito bom, não vai conseguir os resultados que o Abel conseguiu. Então, o que incomoda muita gente é o Abel ganhar não tendo o melhor elenco do futebol brasileiro. E não tem. O Abel é tão competente e tão gigantesco que aí um pede na seleção, mas não é que quer ver na seleção, é quer ver ele longe do Palmeiras. Aí o outro diz, não é tudo isso, é tudo isso. Então tudo que ele faz incomoda. E eu tô com o Capelanes nessa. A atuação dele ali, na margem do gramado, é muito próximo do que tem o Filipão aqui, do que era o Pesolano quando treinava o Cruzeiro, que chegou a pegar um árbitro pelo pescoço, sabe? O Mano Menezes. Então é a mesma coisa. Agora eu fico pensando uma situação aqui. Vocês já imaginaram se naquele bate-boca ali o Abel diz ao Belmonte, seu brasileiro de merda? Vocês já imaginaram o que estariam falando hoje sobre o Abel se partisse essa frase da boca dele? Então é um escândalo. O Belmonte precisa pedir desculpa no mínimo, para evitar um problema maior, porque foi desproporcional. Começou com erro de arbitragem, eles aconteceram. Agora, isso desagou numa questão de xenofobia, sim. E nada justifica. E se partisse do Abel, o mundo estaria caindo na cabeça dele. Então é o seguinte, não dá para desmerecer o tamanho da bobagem dita pelo Belmonte. Ele tem que chegar, ele tem que se explicar, ele tem que pedir desculpa. É o mínimo que ele pode fazer, Renata. É questão de respeito. E se fosse o contrário, pediríamos também ao Abel se tivesse feito a mesma coisa. E aí, Rona, qual é o seu posicionamento? Vixe, pegou fogo, hein, o negócio aí, hein? Rapaz do céu. Você que é uma pessoa equilibrada. Não, tá todo mundo errado aí, velho. Desde o que fez o Abel, apitando o jogo e com a sua comitiva toda cercando ele, indo pra cima da arbitragem, dentro do gramado, depois do que aconteceu aí também. E a menina narrando o lance também do choque do Rafael junto, aquela coisa toda. Um absurdo. O detalhe que ela dá no lance onde o goleiro sobe e no outro lance, no mesmo jogo, ela não vê uma agressão.
que era para expulsar o menino do Palmeiras. Deus. Então tem coisas que eu duvido até do futebol, sabia? Mesmo estando dentro do gramado, as coisas que vi, e o Denilson também deve ter participado de algumas coisas, parece sim, muitas vezes, que o campeonato está alinhado. Porque muitas vezes você tira um concorrente seu da frente ali, em alguns lances, e logo em seguida já tem um negócio que vem um tumulto, já vem um lance, agora tem até o VAR que atrapalha. Eu não sei nem se a menina estava mal intencionada lá no VAR. Mas que o VAR A gente vai ouvir esse áudio daqui a pouco completo. Mas tá muito louco. Esse jogo define muito o que está acontecendo no país há muito tempo. Um descomando geral no futebol. Eita, a gente vai continuar o papo no YouTube. Beleza, calma, Sgarbi. A palavra vai diretamente para João Pedro. Vai, Juvenal. Boa, Juvenal. Boa, Juvenal. Brilha, Juvenal. Mas eu só acho uma coisa, né? Não, você tá querendo me deixar eu concluir meu comentário, porque eu me interrompo e não preciso concluir. Não, mas só 15 segundos. Mentira, isso é mentira. Só recapitulando. Não se abale. Não vou abalar. Qual que é a questão principal pra mim? Pra mim, eu vou repetir o que eu falei. Pra mim, todo mundo queria ter um cara que defende tanto as cores da camisa como o Abel Ferreira. Não à toa, ele é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras. O palmeirense gosta disso, o torcedor gosta disso. É um cara que em campo ele é um torcedor. É um cara que vai lá, discute com a arbitragem quando é que está errado. Ele não está errado de fazer isso. Errado está a arbitragem, talvez, de não punir da forma que deveria punir, enfim. Para mim, quando a diretoria do São Paulo, por exemplo, a crítica do Casares, para mim, mais uma vez... tá perseguido? Para mim, a crítica, Ronaldo, a crítica foi certa. A arbitragem, quando ele fala, ele bota a pressão, chega do Abel apitar o jogo, que o Abel realmente estava exaltado ali, enfim. Só que quando o Belmonte fala aquilo, ele tá errado. E pra mim, o Belmonte, se ele tivesse a oportunidade hoje de contratar um cara como o Abel Ferreira, ele contrataria. Porque esse cara chato é bom no futebol. A gente pega um dos meus grandes ídolos da minha vida, o Muricy Ramalho. Eu cresci vendo o Muricy ser um cara insuportável na área técnica. Eu cresci vendo isso. O Felipão, insuportável na área técnica. O Renato Gaúcho nas coletivas, se fosse o Abel Ferreira falando o que ele fala, pelo amor de Deus, o mundo teria acabado aqui. E pra mim não tá errado, eu gosto desse personagem no futebol. O meu grande ídolo no Inter, pra te ajudar, é o D'Alessandro, que todo mundo dizia que apitava jogo o tempo inteiro. Essa era a tarja aplicada ao D'Alessandro. Só que aí era dentro de campo, aí também tomava cartão amarelo, vermelho. O D'Alessandro não era criticado? Era criticado. Não pelos colorados, pelos outros. Que é o que o Sgarbi tá dizendo. A imprensa não criticava ele? Por causa que ele era muito bom, que ele fazia a diferença. É isso que o Sgarbi está dizendo. E nem por isso ele deixou de ser um jogador ruim. A gente está criticando o comportamento do D'Alessandro naquela ocasião. Como jogador, todo mundo fala super bem dele, por merecimento dele. Mas que ele apitava o jogo, ele apitava o jogo. Bom árbitro. D'Alessandro foi um bom árbitro. Essas loucas aí, gente, essas torcedoras malucas. Ai, não gosto disso. Então a gente vai normalizar que o treinador que representa uma instituição, ele seja extremamente indelicado, mal educado, mesmo na pressão. Então não me venham, olha, por mais chato, por mais qualquer palavra que queiram imputar ao Abel Ferreira, ele é um cara que ele trabalha bem, ele não merecia ter esse tipo de xingamento, não. Não, isso não. Podem falar do jeito que quiserem. Aí é o seguinte, quando você está falando de um diretor de uma instituição, ele representa também essa instituição. Aí, na minha opinião, é assim, ó, tem coisas que a gente adoraria chegar aqui, fazer, falar, acontecer, mas não é bem assim. Tem limites. E tem limites para dirigentes também. Em gestões passadas, o Belmonte seria tirado do São Paulo. Eu não comecei falando aqui, vai receber punição. Não, merece receber punição, depois não reclama. Mas aí cabe ao Palmeiras também buscar a justiça e procurar esse... Porque toda vez o Palmeiras fala que vai entrar na justiça e nunca entra, né? Deixa por isso mesmo. Mas passou do tom. Passou do ponto. Não tem justificativo o que o Belmonte fez. Aí o São Paulo diz que portuguesa foi para caracterizá-lo. Desculpa, aquele tom, aquele tipo de ofensa é xenofobia, sim. Tá caracterizada, tá muito clara. E os embates entre São Paulo e Palmeiras, nessa adrenalina toda alta, vem aumentando. Porque a gente vê que os jogadores parece que estão mais pilhados, mais concentrados, também querendo resultado. Porque não parecia um jogo normal, um jogo de final de primeira fase. A gente não tá falando de semifinal ou de final de Paulistão. Imagine. Não é, nem chegamos nesse momento máximo aí. A gente tá falando de um clássico da primeira fase do Campeonato Paulista. E olha o que foi. E aí, Sgarbi? O Sgarbi falou aqui que o principal rival do São Paulo agora é o Palmeiras, não é mais o Corinthians, né? Mas faz tempo. Não, mas atualmente é. É uma das grandes variedades do Brasil. Não, mas não é. Eu acho que não é. Não sei se. Não é rivalidade eterna, histórica. Momento. É momento. Palmeiras e Flamengo foram rivais há 3 anos, praticamente. O Palmeiras inovou, hein? Contratou o Pero Vaz de Caminha. Tá aí, galera, um trecho pra vocês do debate do Jogo Aberto. O pessoal falando dessas polêmicas. Ainda tá rendendo muito, né, esse assunto. São Paulo e Palmeiras, muitas polêmicas. O Casares e o Belmonte, que no final do jogo
soltaram o verbo, o Belmonte xingando o Abel Ferreira. O Palmeiras até soltou uma nota. Concordo com o que o Sgarbi falou, né? A maior culpa aí é da arbitragem do Matheus Candansan e da Daiane Muniz, que estava no vídeo. E eles estão colocando o foco mais no Abel Ferreira. O Abel, por ser um cara vencedor, acredito que se ele não tivesse ganhado nada no Palmeiras até agora, ninguém estaria desse jeito, né? Criticando o Abel Ferreira, mas como ele é um cara vencedor que já ganhou tudo pelo Palmeiras, o pessoal critica bastante, né, as atitudes do Abel, porque isso há muito tempo os treinadores já fazem aqui no futebol brasileiro. Mano Menezes mesmo é um que reclama bastante, Filipão, treinadores que reclamam bastante com a arbitragem, mas como é o Abel Ferreira, o pessoal critica bastante, né? Mas isso não é novidade aqui no futebol brasileiro. O São Paulo foi multado, provavelmente ali os jogadores, né, que estavam, se não me engano, o Rafinha, o Luiz Gustavo, o Wellington Rato vão ser julgados também. E o assunto ainda rendendo muito, né, dando o que falar. E o pessoal do Jogo Aberto repercutindo aí, falando dessas polêmicas, né? Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários, torcedor do Verdão, o que você acha, né? Comenta aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.